Oi, gente! Hoje aqui no canal eu vou falar sobre arte. Vim aqui a Ilhéus, na casa de um artista plástico, conhecer as obras de arte dele. Já percebeu, né, que aqui na casa dele também é um ateliê. Ele tem 65 anos e desde criança tem contato com arte. Você vai conhecer agora. Eu estou com um artista plástico, Guilherme Albagli, que foi meu professor muitos anos, né, professor? Se aposentou há pouco tempo, mas artista plástico desde pequenininho. Esse talento começou quando você ainda era criança, né? É, talento normal, igual a qualquer criança que faz seus pequenos desenhos. Só que eu fui estimulado, fui incentivado. O meu avô era dono de uma loja de tintas. Eu, criancinha, já sabia o que era uma tela, o que era uma tinta de tubo, o que era um pincel de cerda de porco, que se usa para tela, e o pincel mais fino, que é para papel e aquarela. Então foi uma coisa assim que eu fui criado no meio dos materiais da pintura. Uma coisa que não é justo eu dizer que eu sou autodidata, porque eu tive pessoas que me ensinaram. Sim. Eu não descobri sozinho as coisas. Primeiro era desenho de bico de pena, desenho com tinta nanquim, com aquela canetinha fina. Muito tempo depois eu descobri que o nanquim na China e no Japão é duro, é uma placa dura de tinta que você molha e esfrega assim numa pedrinha com água e ali você tira a tinta nanquim para fazer aquelas pinturas no estilo chinês. Guilherme, você é daqui de Ilhéus? Nascido aqui, meus pais, os dois, a minha mãe e meu pai de Ilhéus, a minha avó Alice, nascida aqui em Ilhéus, aqui no Rio Almada. Então, quando eu tinha 14 anos, talvez 13, não lembro exatamente, eu fui para o Rio de Janeiro passar umas férias na casa da minha tia. Então ela me levou no Museu de Arte Moderna, no Aterro do Flamengo. Eu frequentei todos os museus que podiam visitar no Rio, Museu de Belas Artes, Museu Nacional, Museu da Quinta da Boa Vista. Eu gosto muito de pintar a óleo, me dá muito prazer trabalhar a óleo, porque o óleo você não acaba no primeiro dia, você às vezes passa anos. Esse quadro que está aqui atrás de mim, Karen, estou vendo aqui, viu? Isso daí é uma releitura de uma pintura de Tiziano chamada Bacanal, que é uma homenagem ao deus Baco, que é o deus do vinho romano. E foi o Tiziano que fez essa pintura. E eu, sinceramente, eu já fiz ela umas 20 vezes. A primeira vez eu fiz um pedaço de compensado. Mas pretende vender? Com certeza, e preciso vender, porque eu estou chegando no vermelho. Viu? Dá para viver nessa profissão como artista plástico? Eu trabalhei, Karen, durante 30 anos como professor justamente para garantir aquele mínimo que a pessoa precisa para fazer a feira e pagar a conta da Coelba e da Embasa. Viajei para vários lugares, sempre ia nos museus, eu sempre fui um rato de museu convicto, não é? Já fiz várias exposições. A primeira que eu fiz de todas foi em 1975, em Genebra, numa galeria chamada Galeria Copacabana. E esses quadros foram levados, expostos e depois não voltaram, né? Ficaram lá, eles doaram para um restaurante. Inclusive uma pessoa daqui, da região, viajando, casualmente entrou num restaurante e aí no cardápio tinha a reprodução dos quadros que eu estava... A sua obra de arte. Já fiz várias exposições em Porto Seguro, em Trancoso, em Bom Jesus da Lapa, dentro da igreja. Uma exposição minha ficou durante um ano inteiro encostada assim numa espécie assim de como é que chama? Uma prateleira natural na pedra, e ali os quadros ficaram expostos denunciando os crimes ambientais contra o Rio São Francisco, viu? Numa cidade da Flórida chamada São Petersburgo, o mesmo nome Sim. da antiga capital russa. Também fiz uma exposição lá. E outros lugares também, em São Cristóvão, em Sergipe, viu? E a outra também, em Albufeira, uma cidade no extremo sul de Portugal, uma galeria chamada Corte Real. Eles viram meus quadros aqui na Casa do Artista, aqui em Ilhéus. Sempre esse tema, né, de baianas, mulheres, com paisagem baiana no fundo. É o que você gosta de pintar? É o que eu gosto de pintar, gente, figura humana, entendeu? Sempre eu boto uma pessoa nas pinturas. Ainda confio na humanidade, ainda tenho esperança na salvação da humanidade.
É o ser humano que te inspira? O ser humano também é um tema que a arte sempre explorou, desde a pré-história, né? A figura humana, os greco-romanos, né, faziam sempre figuras humanas, e isso continuou na Idade Média, depois na Renascença e depois no Barroco. Até no Romantismo, onde a natureza era muito prestigiada como tema para a pintura, sempre tinha figuras humanas, camponeses, namorados escondidos assim atrás de uma moita. A sua casa vai ser transformada em um museu depois, Com né? fé em Deus, a gente já está em cima aí, já botando as coisas mais ou menos no lugar. Urna funerária indígena com pintura. E essa aqui está mostrando que teve uma pintura, talvez decorativa. Isso aqui é uma tinta que estava por baixo dessa camada de cimento. No momento exato, eu estou com uma exposição muito honrosa para mim. Um colega meu, professor da universidade, me convidou para expor lá umas telas no Museu Vitrine que funciona. Karen, aqui estão alguns dos quadros do professor Guilherme Albagre, né? Na verdade, ele não gosta muito de ser chamado de professor, é artista plástico, é arqueólogo, é tudo. E é interessante que ele tem uma coleção com o sol, às vezes o sol e a lua, que tem a ver com a cultura original das Américas, né? Os astecas, os maias. Então tem aqui o dualismo, né? O sol e a lua, o bem e o mal. As pessoas têm que conhecer o Guilherme artista e não só o Guilherme criador do museu, o professor, né? E a ideia é interessante porque as pessoas passam aqui a caminho do restaurante, a caminho de sala de aula e tem uma rápida vista, né, de peças de arte, né? Um rápido contato com a arte. Essa é a ideia. Muito importante, não só na condição de professor de História da Arte, né? Ele é um homem muito culto, muito viajado, né? Conhece muita coisa da cultura das Américas, né? Dos indígenas e tal, mas também por esse lado de artista, né? E do museu, né? Isso aqui era um lugar onde se guardava material de limpeza. Ele passou aqui e idealizou um museu, uma vitrine, né? Que ficasse acesa o dia todo, à noite, para que os alunos, os professores, os servidores tivessem contato com arte. Então essa é a ideia. E agora, nessa nova gestão do museu, a ideia é trazer exposição dos artistas regionais todos, né? E para que a comunidade UESC conheça os artistas regionais, haja esse intercâmbio, né? Então é um espaço apropriado para isso. O Guilherme, muita gente não valoriza o trabalho do artista plástico, né? Um trabalho como esse vale quanto mais ou menos? É difícil Olha, o quadro mais caro que eu já vendi até hoje, uma vez só, ou duas vezes eu acho que eu já vendi um quadro por esse valor, foi R$2.000. Não é um trabalho caro. Tem um artista que cobra o dobro disso. Estou pintando aí, viu? E quero fazer mais exposições aí. O que você gosta de transmitir através dos seus quadros? Eu busco quadros que tranquilizem a pessoa. O mundo já está muito cheio de guerra, de terrorismo, de violência, maldade. E eu abomino tudo isso, mas não me cabe pintar quadros representando essa violência que já existe. Então eu uso da pintura como se fosse uma bandeira branca. A mensagem que eu teria era a respeito da situação atual do mundo, essa epidemia das pessoas reclamarem, exigirem, de tudo brigarem, de tudo ser desrespeito, entendeu? Então, a coisa está assim muito na picuinha. E eu queria que as pessoas deixassem isso um pouco. Você perguntou, qual é o seu quadro predileto? É esse daqui. Representa o guerreiro recebendo o espírito do Deus felino e transformando ele num indivíduo corajoso para vencer uma guerra.